Vejam aqui mais um exemplo da determinação do volume, neste caso que se forma pela interseção dos cilindros, um de eixo vertical, outro de eixo horizontal. O de eixo vertical x2 mais y2 igual a R2, que descreve, portanto, a seção reta do cilindro vertical, e o cilindro horizontal x2 mais z2 igual a R2, que descreve, portanto, a seção reta deste cilindro horizontal. Então, o cilindro de eixo horizontal é este que aqui se encontra, a base dele está contida no plano ZX, enquanto o x2 mais y2 igual a R2 é o cilindro de eixo vertical, a base dele se encontra aqui no plano XOY. Muito bem, eles se encontram e a gente faz aqui uma ideia de que a figura que se forma é esta. Aqui estão as geratrizes do eixo, do cilindro de eixo vertical, aqui estão as geratrizes do eixo do cilindro de eixo horizontal. Então elas se encontram ao longo desta curva aqui. Então se forma esta figura. Observe que este é 1/8 da figura que se forma. Por quê? Porque tanto o cilindro horizontal quanto o vertical, aqui estão faltando 8 outras partes dele, porque o cilindro de base contida no plano ZX, portanto, de eixo vertical, ele se prolonga para trás, para o fundo, para baixo e assim sucessivamente. Portanto, figuras semelhantes a esta se formam abaixo do plano XOY, atrás do plano ZOY e assim sucessivamente. Portanto, aqui está representado 1/8 do volume. Muito bem. Então eu tenho duas opções. Eu posso integrar, ou seja, o meu integrando ser constituído pelo cilindro de eixo horizontal, ou seja, eu vou integrar esta superfície aqui, tendo como domínio a base do eixo do cilindro de eixo vertical. Ou o contrário, eu posso integrar esta superfície aqui, que é a superfície do cilindro de eixo vertical, e utilizar como domínio a base deste outro cilindro que aqui se encontra. Muito bem. Então, na opção 1, o meu integrando será z igual a raiz quadrada de R2 menos x2, e o domínio será x2 mais y2 igual a R2, que é este cilindro aqui. Na opção 2, eu vou usar como integrando y igual a raiz quadrada de R2 menos x2, e o domínio será x2 mais z2 igual a R2. Muito bem. Então observe que as duas integrais serão inteiramente semelhantes. No entanto, há diferenças que são sutis, mas há diferenças. No primeiro caso, eu tenho v sobre 8 igual a integral dupla de R2 menos x2. Neste caso, então, é a função z igual a R2 menos x2. Então, claro, se eu estou integrando z, o meu domínio estará contido na projeção de z, que vai para o plano x ou y. Portanto, ali eu tenho raiz quadrada de R2 menos x2 multiplicado por dy dx. E como varia y? Aqui, já que eu estou integrando 1/8, meu domínio é este quarto de circunferência. Então, quando eu atravesso esta circunferência, este quarto de circunferência,
por uma reta vertical, já que eu estou integrando y primeiro. Então eu toco primeiro a reta y igual a 0 e depois a linha y igual a raiz quadrada de R2 menos x2. Quando eu vou para o extremo deste domínio à esquerda, eu pego a reta vertical x igual a 0, que nada mais é do que o eixo dos y, e vou até a reta vertical, aqui à direita, x igual a r. Muito bem. Na opção 2, eu tenho uma situação parecida. Então, eu vou integrar y igual a raiz quadrada de R2 menos x2, e se eu vou integrar y, a projeção de y igual a raiz quadrada de R2 menos x2 se dá no plano XOZ. Claro, por isso o meu domínio está contido no plano XOZ, portanto, aqui o meu elemento dA é dz dx. Ora, se eu estou integrando 1/8 deste domínio, então é apenas este quarto de circunferência. Então, se eu integro z primeiro, eu vou atravessar este domínio por uma reta vertical paralela a z. Observe que eu toco primeiro z igual a 0 e depois z igual a raiz quadrada de R2 menos x2. Ao passo que, ao pegar o extremo desta área à esquerda, x é igual a 0, e o extremo desta área à direita é x igual a r. Muito bem, agora posso escolher qualquer das duas opções. A solução é igual. Na opção 1, v sobre 8 é a integral dupla de 0 a r, da integral de 0 até a raiz quadrada de R2 menos x2, e o meu integrando raiz quadrada de R2 menos x2 dy dx. Então, integro primeiro raiz de R2 menos x2 dy. Observe que se eu estou integrando em y, a raiz de R2 menos x2, r é constante. X também constante, porque estou integrando y, logo mantenho x constante. Então, a raiz quadrada de R2 menos x2 é constante para y. Então, esta integral dá a constante vezes a integral de dy, que é a raiz quadrada de R2 menos x2 vezes y, avaliado de 0 até a raiz de R2 menos x2. E depois eu vou integrar de 0 a r, tudo isto multiplicado por dx. Ora, em 0 tudo isto será 0, porque aqui a minha variável de integração é y. Então, raiz de R2 menos x2 multiplicado de novo por raiz de R2 menos x2 me dá R2 menos x2 dx. Muito bem, quando eu faço essa integral, eu obtenho R2x menos x ao cubo sobre 3, avaliado de 0 até r, que me dá r ao cubo menos r ao cubo sobre 3, que me dá 2r3 sobre 3. Logo, o volume total é 8 vezes isto, que é 16r ao cubo sobre 3 unidades de volume. Então, aí está a solução desta integral. Espero que você tenha aproveitado e entendido, sobretudo, o conceito. Se houver dúvidas, poste nos comentários. Nos vemos numa próxima ocasião, num próximo vídeo. Até lá!